Olá, pessoal. Verbo passar, andar, caminhar. Esse é fácil, né? Esse nem precisaria dar essa dica. Todo mundo acerta, né? Você vai passar por... Então, você vai passar pela ponte, por exemplo. Ou você vai passar na ponte, em. Então, passar por, passar em. E aí você escolhe o que você vai construir, né? Então, nós temos, você nunca viverá os momentos difíceis, passei. Tem que ser por ou de. Tá, os caminhos que passei, por ou de. A vida que passei, por ou de. Toda experiência que passou, por ou de. Nós vamos olhar frase por frase, onde é que está esse por ou esse de. Então, nós temos, você nunca viverá os momentos difíceis, passei. Então, eu passei pelos momentos, por momentos, que poderia ser transformado em pelo, por mais o, poderia ser transformado em pela, poderia ser transformado em pelos, poderia ser transformado em pelas. Tá. E ainda mais, aqui você tem um que pode ser substituído por o qual, a qual. Isso você lembra disso, né? Os quais, as quais. Quer dizer, na realidade, esse que é um pronome relativo que substitui essa quase que ampliação desse pronome relativo. O que, então, seria, vamos chamar assim, um pronome relativo neutro que serve para masculino, feminino, singular, plural, que pode ser traduzido no masculino, feminino, singular e plural. Tá. Como é que a gente construiria, então, essa frase? Veja, você nunca viverá os momentos difíceis, porque, veja, o passar por. Aí, veja, como é porque e o que pode ser o qual, a qual, a qual, então, veja, pelos quais aqui. Pelos quais passei. Ou então, passei nos momentos. Então, em que passei, porque você pode passar em... Vou passar por. Pronto. Vamos ver o outro? A outra frase, os caminhos que passei, mesma coisa. Você vai passar por ou você vai passar em. Ah? Veja, tem que colocar o por na frase. Se você imaginar que o que pode ser o qual, a qual, os quais, as quais, então por mais o, pelo qual, pela qual, pelos quais está. Então a frase ficaria, então, por quê? Que é a frase mais bonita. Mais bonita. Mas aí você poderia colocar o pelos quais, ou então você poderia colocar em que, ou então nos quais. A frase mais bonita é o porquê separado. Professor, mas o senhor ainda não falou do porquê separado. Tá, nós vamos falar. Nós temos 1001 dicas. O porquê separado nós vamos usar. Tá aí dos usos dele é quando ele for um pronome relativo. Tá aí. A mesma coisa, veja, a vida que eu passei. Você passa por ou passa em. Então vai ficar. Olha lá, olha que bonita. A vida por que passei. A gente passa pela vida. Ou então pela qual a gente passa pela vida. Ou então em que é menos usado, ou então na qual. Mas é possível ainda o em que e na qual. Claro, a mais bonita continua sendo por. Cada experiência que passou, olha, cada experiência que passou. Veja, nós temos, tem que colocar o por. E aí? Olha lá, cada experiência por que passou. Olha que frase bonita, bem construída. A questão não escreve-se porquê junto, hein? Tem que ser separado. O pronome relativo é sempre separado. Ou então, pela qual. Tá. É uma situação legal, muito boa. Existem em português algumas coisas que são interessantes. Não é erro, não, mas é bom a gente evitar aquilo que eles chamam de cacofonia. É o som que fica feio para o ouvido. Ou o som, quando você emenda, dá um sentido às vezes pejorativo,
Às vezes até um sentido erótico. Ou ele dá um sentido que a palavra em si não traria. O contrário de caco, a gente chama de eu. Caco é ruim, eu é bom. São prefixos gregos. Então, cacofonia, um som feio. Eufonia, um som bonito. Exemplos de cacofonia. Lá, inclusive, dão um exemplo lá do poema, né, do Luiz Vaz de Camões. Alma minha, gentil que te partiste, de tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Alma minha, alma minha. Eles chamam de cacofonia. Eu vivo por cada filho, por cada filho. E a mais grosseira é essa, vara de toca gado. Professor, o que você disse? Vara de tocar gado. Mas o camarada fala tudo junto de propósito, né? Vara de tocar gado. Até outro dia. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.